Olá, está entrando no ar mais um Nossa Gente e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o projeto Paraíba Cine Senhor, que vem sendo desenvolvido no interior da Paraíba, por algumas cidades do interior da Paraíba. Aqui nos nossos estúdios, o coordenador geral do projeto e a coordenadora pedagógica. Shilon, tudo bem, Shilon? Tudo bem, boa tarde. Nós estamos aqui com esse projeto Paraíba Cine Senhor, nome bem sugestivo, um nome que a gente fica assim radiante, porque quando diz Paraíba Cine Senhor, a gente já sente aquele gostinho da Paraíba, né? Aquelas coisas que a Paraíba nos oferece. Valdir, você é o coordenador geral do projeto, né? Podia falar um pouquinho sobre qual é a ideia do projeto, o que vocês têm pela frente para desenvolver? Pois não. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores da TV Miramar e TV Câmara. É um prazer, uma satisfação muito grande estar neste canal e dizer que mais ainda a satisfação de ter um projeto dessa natureza aprovado pela Petrobras, Programa de Cultura. Né? É um projeto que tem uma envergadura muito grande, até porque não é só formar técnico em audiovisual. A ideia exatamente é alfabetizar o olhar crítico da população. Esse é o grande mote do projeto Paraíba Cine Senhor. Para vocês terem uma ideia de como é que está sendo desenvolvido esse projeto, a gente tem uma vinhetazinha de apresentação que eles trouxeram. A gente vai soltar e depois volta a conversar. O projeto de vocês pretende levar oficinas e exibições também e integrar um pouco das escolas também, né? Tem um trabalho também com as escolas municipais, né? Exatamente. Nós não vamos só chegar e formar técnicos, aquela coisa estática assim, não. Nós vamos realmente mexer um pouco com toda a população do município, com exibições de filmes para a faixa etária, entendeu? Nós vamos também levantar a autoestima dos moradores de cada município. Então, não é só a questão da formação do técnico, não, mas e um todo. A intenção mesmo do projeto, o objetivo do projeto, né, Valdir, é também o de resgate cultural. Além de formar pessoas capacitadas na área de audiovisual, é também de resgatar a cultura de cada local, né? E que eles possam transmitir isso através dessa arte. Exatamente, Rafaela. Sem dúvida, o sul do país tem descoberto a Paraíba, né? Principalmente a Cabaceira, Taperoá, enfim, o Cariri paraibano, de uma forma geral, como um celeiro de uma grande produção. Nós temos a melhor luz, podemos afirmar dessa forma, que temos a melhor luz para a questão cinematográfica. Então, em cima disso, vem toda uma leva de profissionais e a gente percebe que nesse celeiro desses municípios tem muita gente boa, muita gente de teatro, muita gente de formação. Então, o projeto tem essa preocupação. Ele não quer apenas formar o técnico em audiovisual. Como eu falei anteriormente, ele tem a proposta de formar o olhar crítico do telespectador. Ele quer mexer, evidentemente, sem alterar o habitat natural. Ele quer pegar aquelas pessoas envolvidas diretamente com a cultura e sensibilizá-lo ao ponto de alfabetizá-lo para o olhar crítico do cinema. Essa é a grande proposta do projeto. Inclusive, muitas dessas cidades já foram usadas ou têm a possibilidade de ser usado como cenário de filmes nacionais, inclusive. Então, ter pessoas capacitadas e aptas, inclusive, a trabalhar com cinema é um impulso. Com certeza. A exemplo de Cabaceiras, a exemplo de, recentemente, Taperoá, né? E Monteiro. Enfim, os 5 municípios que compõem o projeto são municípios que não foram escolhidos por acaso. Tem a ver com o cinema, tem a ver com o curta paraibano, tem a ver com a história do cinema nacional. Quais são os 5 municípios, Valdir? Nós começamos por Cabaceiras, Capim, Areia, Taperoá e Monteiro. Não necessariamente nesta ordem, mas esses são os municípios contemplados por esse projeto. O projeto inicial previa que fosse iniciado com Cabaceiras, em março já, né? E se estendia até junho, mas aí por esses motivos de chuva, essas coisas, é que houve uma reformulação, né? De mudança. Infelizmente, isso nos preocupou bastante, porque a gente trabalha em cima de um calendário junto à Petrobras. Mas, infelizmente, a gente está à mercê do tempo, né? E
com as chuvas que toda a imprensa noticiou, realmente fica difícil, impossível completamente realizar esse projeto. O nível da água é muito alto, né? Até um dia antes a gente mantinha o calendário para executar o projeto, mas infelizmente o prefeito nos ligou e disse, olha, não tem a menor condição de adentrar a cidade. E mas aí também não vai haver nenhum prejuízo para o projeto, né? O que vai acontecer é só uma reformulação de datas, mas o calendário vai ser mantido, né? Só foi invertida a ordem das cidades. Exatamente. Né? Aí o calendário que seria de dia 30 ao dia 7 de abril, 30 de março a 7 de abril, passou para 6 a 17 de julho. Esse é o calendário de Cabaceiras. E as outras cidades, e sempre numa sequência, quando termina em uma cidade, dá início na outra. Aí o calendário permanece inalterado, né? No caso, Cabaceiras foi a única que sofreu essa alteração. Capim vai de 13 a 21 de abril. Monteiro, 27 de abril a 5 de maio. Areia, 12 a 20 de maio. Itaperuá, finalizando, 25 de maio a 2 de junho. E a proposta de vocês inclui oficinas em sala de aula, exibição de vídeos nacionais para esses alunos que estiverem envolvidos no projeto e exibição de filmes locais para o grande público mesmo da cidade. Também. Né? Você, como coordenadora pedagógica, qual a proposta de vocês? O que vocês pensam em trabalhar com esses alunos? Integrar mesmo a escola ao projeto. Exato, porque na realidade o projeto, nós quando chegamos no município, então as pessoas pensam, é para toda a comunidade. Só que a gente tem que ter um limite para que então possa sair uma coisa como o nosso objetivo. Então, as inscrições, elas ficam abertas no município, entendeu? Pela prefeitura Pela mesmo prefeitura, de cada cidade se responsabiliza pelas inscrições. E o regime é de sala de aula. Entra vamos dizer, o professor que vai dar roteiro. Ele tem uma aula de 7 às 8. Terminou a aula dele, vem o que vai dar produção, de 8 às 9, entende? Então, é regime de sala de aula mesmo. O aluno ele vai dizer, eu não quero assistir roteiro, eu não quero assistir aula de produção, não. Ele vai ter que passar acompanhar o programa por mesmo. Todas as disciplinas. É uma exigência nossa que ele tem que passar por todas as disciplinas para que ele possa, então, ter a condição de ter o produto final. E quanto tempo de oficina, mais ou menos, em cada cidade? É uma semana de aula? É uma semana de aula. Nós temos uma semana de aula em cada cidade e após as semanas de aula, nós vamos ter aula de segunda até o sábado, nesse regime, entendeu? Direto, são 2 turnos, mas a gente vai ter, assim, de 7 às 11, às 11 horas e de 1 hora até as 5 horas da tarde. Então, a gente tem esse processo. No final, quando terminar essas oficinas, aí então é que vem a história da aula prática mesmo, deles saírem para o campo e fazer as tomadas. Só complementando a informação da Shilon, veja só, nós temos aulas normal, como ela disse, sala de aula, de segunda a sábado, aula normal, nos 2 turnos. Domingo e segunda, captação de imagem. Por quê? Todo o processo, ele é destinado, ele vai em cima de um roteiro. Então, nesse roteiro se trabalha o quê? A autoestima do cidadão. Quando eu coloco inicialmente que a ideia do projeto é fomentar e disseminar, mas trazer à tona e resgatar toda a história dos municípios. Então, o que nós queremos é exatamente incutir na cabeça de todos os participantes que é preciso resgatar essa história. E em cima dessa história é que a gente trabalha o roteiro. Depois de toda a teoria, eles vêm para a prática. Vão Exatamente. captar imagens e montar mesmo o produto final do curso, digamos assim, é uma... Exatamente. Cada município, será contemplado com 4 vídeos documentário. Então, dessas turmas, que são turmas de 20 manhã, 20 tarde, sairão 4 vídeos. Vídeos documentários. Em grupos, os alunos. Grupos de 10, então cada grupo será de 10, que terá a missão de formatar, né, de executar exatamente essa captação de imagem do resgate do cidadão dentro do seu habitat. E o roteiro vai ser definido durante o processo mesmo, durante as oficinas,
os alunos mesmo que vão sugerir as ideias e vão criando o roteiro com a orientação dos capacitadores. Exatamente. A gente é o que a gente pensa. Tudo vai depender de como será conduzido pelo roteirista, que é o Torquato Joel, o oficineiro. Então, o mote será dado. Cada oficina tem um capacitador, que, inclusive todos eles são paraibanos, né? São os nossos. Pessoas que já trabalham com cinema local. E por sinal, nós até vamos puxar um pouco a sardinha para nós. Nós temos pessoas capacitadíssimas aqui dentro de João Pessoa. Em termos de cinema, nós não devemos nada lá fora, entendeu? Inclusive, os nossos oficineiros são os melhores aqui de dentro de João Pessoa, que nós escolhemos assim a dedo mesmo. Os temas abordados, João, desde direção fotográfica, maquiagem, direção de arte, figurino, produção, câmera, teoria de cinema, noções de cinema brasileiro, entendeu? Fotografia para cinema. Noção de cinema brasileiro, se não me engano, inclusive, vai ser ministrado pelo pai do projeto. Pelo pai do projeto. Orlando Júnior, o jornalista. Conosco aqui no estúdio. Orlando Júnior, ele que foi o pai do projeto, a gente sempre fala isso, porque foi ele quem começou com esse processo todo e ele vai ministrar essa oficina. Vocês têm como citar alguns dos outros capacitadores? Porque com certeza. O Matheus Andrade, edição, que é professor da universidade, a Malu Farias, Teoria do Cinema com Malu Farias, aí vem a Shirley Martins com direção, né? Roteiro, como já falei, com Torquato Joel, fotografia para cinema e vídeo com João Carlos Beltrão, produção com Ana Bárbara, que inclusive a Ana Bárbara tem um trabalho muito interessante recentemente em Cabaceiras, com o filme Cabaceiras, um documentário muito interessante. Direção de arte é comigo, direção de arte e figurino, né? Maquiagem com Williams e noções de câmera com Lúcio César. Então, assim, são 10 oficinas. É um leque realmente bem recheado de possibilidades e de produção. E fora as oficinas, também tem 2 outras linhas, né? O projeto, uma de exibição de filmes nacionais, que os temas que vocês escolheram foram com a intenção de que esse debate fosse levado para a sala de aula, depois que o projeto passar pela cidade. Na formatação do projeto, existia uma preocupação de imediato, o seguinte: nós vamos privilegiar, se assim a gente pode dizer, 40 pessoas da comunidade. E os demais? E aí? Então, mudamos um pouco a grade desse percurso. Durante todo o período que o projeto estiver na cidade, nós estaremos exibindo filmes manhã, tarde e noite. A quarta-feira, no meio da semana, é específico para as crianças até 8 anos de idade. É o que a gente está levando de infantil mesmo, para a gente mexer com toda a população. Fora a quarta-feira, são filmes direcionados a outras faixas etárias. E aí, o mais importante, a gente quer que todos os professores, indistintamente, português, geografia, matemática, não importa, terão que estar presente com os alunos nas salas de aula, nas salas de exibição. Por quê? Haverá temas transversais para ser trabalhado com foco nesses filmes que estão sendo produzidos e realizados. E ainda saliento mais, parte desse material são filmes curtas nacionais, curta paraibanos, que muita gente não conhece. Então é uma oportunidade ímpar da gente mostrar não só o cinema brasileiro, não só o cinema paraibano, mas especificamente os curtas produzidos aqui, que são premiados, que têm um nível muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso agente. Dona Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Mateus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou para Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acesse, cidadão. Passe essa ideia à frente. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo, não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento.
Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com Nossa Gente, hoje conhecendo o projeto Paraíba Cine Senhor. Estamos conversando com Valdir Santos, que é o diretor-geral do projeto, e Chilongama. Eu travei o nome da convidada agora. Chilon, você que vai estar coordenando essa parte toda pedagógica, né? O Exato. contato com os professores Exato, e com os alunos, tanto nas oficinas como nessa exibição nacional? Também, porque, veja bem, a gente não vai exibir um filme, a criança ela não vai assistir um filme por assistir. Ela vai ter aquele processo de direcionamento. O professor, dentro de sala de aula, vai cobrar, então, trabalho com relação ao que ela saiu de dentro de sala de aula para ir assistir. Entendeu? Então, não é aquela história de você exibir por exibir, assistir por assistir. A preocupação não é só entretenimento. Não, é que a gente tenha tem, todo um resgate tanto dos temas... Didático. A gente tem todo um trabalho didático em cima dessas exibições, porque também não é dessa forma. Se você põe uma tela numa sala e põe um monte de criança lá e deixa elas bagunçar, deixa elas assistirem por assistir, elas nunca vão chegar a um estágio de poder ler uma imagem e dizer, poxa vida, aquilo é um filme e entender. Essa exibição não é voltada só para as crianças que estão participando das oficinas, Não, né? É para um grupo maior. Não, né? as exibições vão ser assim. As escolas do município, elas são convidadas a participar. Então, na quarta-feira, como o Valdir falou, tem então essa direcionamento para o público infantil. Mas à noite, todos os dias haverá exibições para a comunidade, entendeu? Geral e os participantes das oficinas. Por quê? Porque quando nós vamos exibir um filme desse à noite, lógico que vai ser como uma flor na várzea, né? Que nós vamos exibir lá. Então, uma pessoa que participou, um ministrante nosso que participou desse filme, ele vai estar lá para ver o debate. Ele vai mediar o debate. Ele é quem vai mediar. A respeito do filme que ele fez. Fez parte da produção, fez parte ou da direção. Exatamente. Então, todos eles vão estar presentes. Então, a nossa preocupação foi escolher os filmes exatamente iguais, nos dias iguais que aquele produtor, aquela pessoa, a direção, o roteiro que fez o filme, está lá para ver o debate. E quais os temas dentro desses vídeos que vocês acham interessantes, que sejam resgatados por esses professores? Porque aí, cada dia vai ter uma exibição diferente, né? Tanto de filme nacional como de filme local. Exato. E essa seleção, pelo que vocês explicaram agora, teve uma preocupação com o tema mesmo, temática, para que esse tema fosse trabalhado. Dá para exemplificar alguns casos desses temas? Veja só, antes de iniciar esse esclarecimento, a gente ouviu muitas escolas. O que você gostaria de ouvir? O que é que esse município, essa região não tem essa possibilidade de ver? O que é que a gente pode tirar de determinado, por exemplo, narrador de Javé? O que é que a gente pode tirar de aprendizado em cima disso? A Flor da Várzea, que é um curta paraibano, o que é que a gente pode aprender em cima disso? Que disciplina explorar em cima disso? Então, foi com esse foco que a gente selecionou esses filmes, esses roteiros. Evidentemente, com o aval da Secretaria de Educação de cada município, né? Um aval da direção da escola, até para que esses temas transversais pudessem ser bem elaborados, bem aproveitados junto às escolas. Tem Carlota Joaquina também, né? Carlota que já tem muito resgate histórico. A verdadeira história, né? Então, esse é o tema. Né? Então, são filmes assim que dá para a gente, se for o caso do debate, nossa, olha, vai demorar muito, porque é muito polêmico, tem muitas coisas polêmicas que às vezes as pessoas assistem, a gente mesmo assiste um filme, a primeira vez você assiste de uma forma, na segunda vez que você vai assistir, você já interpreta de outra maneira. E então, aí, Chilon, me desculpa, me permita, é exatamente a questão da alfabetização do olhar. Do olhar crítico, do olhar cinematográfico.
Não é simples, não é fácil, a gente sabe. Nós estamos apenas começando, plantando uma sementezinha em cada município, mas no caso de Cabaceira, de Monteiro, Taperoá, são pessoas que já têm uma certa vivência no meio, no campo. Então, alfabetizar o olhar de quem já trabalha com teatro se torna muito mais fácil para os oficineiros, né? Mas é um grande desafio, na realidade é esse. Inclusive, a história de qual viés que você vai dar para aquele filme, para aquela discussão. Isso. Porque se tem professores de disciplinas diferentes trabalhando o mesmo filme, exatamente. Então dentro de um mesmo tema você vai estudar ali a história, ou dentro de português estudar qual a linguagem que está sendo trabalhada. Pois e aí o filme vai ser analisado dentro de várias maneiras diferentes, né? Renata, comenta-se que um país, um estado sem cinema é como uma casa sem espelhos. Isso existe aí, isso é o grande comentário. Uma cidade, um estado, um país sem cinema é uma casa sem espelho. E o que é que a gente traz disso? O que é que a gente busca nisso? Se eu não me vejo, eu não posso me produzir, eu não posso melhorar. Então a gente quer jogar isso para a comunidade. Cada município que a gente chega com esse perfil. Só, olha, gente, é preciso que você se veja, para que você possa se valorizar em cima da produção. Então, o curta paraibano, o cinema brasileiro, de certa forma é isso. Você se vê na tela, você se valoriza, você se corrige, e aí você terá mais possibilidade de melhorar em tudo. Inclusive, acho que para escolher a cidade, vocês tiveram um contato anterior, né? Você falou que teve contato com a prefeitura, com a Secretaria de Educação do local. Exato. E alguma investigação mesmo de quais as áreas de cultura que são mais desenvolvidas ali. E uma das coisas que a gente sempre colocava nos municípios, junto aos gestores municipais, era dizendo para ele, olha, a responsabilidade de fazer cinema não é apenas do cineasta. Você, gestor, você, prefeito, você, cidadão comum, também tem responsabilidade com o cinema, com o audiovisual como todo. E qual a expectativa de público de vocês em cada uma dessas cidades? Chilongama pode melhor do que eu responder isso. Eu acho que a gente é ilimitado, porque no primeiro momento há uma certa timidez com relação às pessoas do local. Mas do segundo dia em diante, fica incalculável a gente limitar assim o público. Eu creio que tem cidades que a gente vai ter que dar um bastazinho assim para poder então concluir o nosso trabalho. Porque nós temos um grande objetivo. Todo esse projeto, faz o projeto, leva as oficinas, faz esse processo todo. Mas a gente precisa voltar. E nós voltamos com o produto feito. Tem realmente uma avaliação do que se conseguiu modificar com esse projeto ali dentro. Né? Exatamente. Não é fazer o projeto por fazer e abandonar. Não. Nós voltaremos para o município trazer o produto feito. Está aqui. Vocês foi que fizeram. Nós apenas ensinamos a vocês a pescar e agora vocês... Imagina esse momento de eles se darem conta de que são capazes tanto de resgatar a cultura deles, como de produzir mesmo. Porque depois de todas essas aulas, aí, juntar esse mesmo grupo e eles assistirem à produção deles, deve ser uma coisa assim... Porque na realidade ali é o seguinte, não existe só aquela pessoa responsável por roteiro. Não, eles mesmos, entre si, eles se organizam de uma forma... São uma produção coletiva. Que você fica impressionado. Poxa vida, numa semana se conseguiu tudo isso, entendeu? Porque é um novo. Então, isso tudo para eles é novo. E por ser novo, eles têm aquela preocupação, aquela disponibilidade, aquele despojamento de fazer o melhor. E a gente fica assim, impressionada. E um projeto como esse, por mais que tenha que existir a limitação da quantidade de alunos, para que haja uma formação adequada, mas cada um deles é, de certa forma, um multiplicador daquela ideia, né? Porque ele vai ter contato com outros alunos, com outras crianças, outros jovens, e repassar a experiência adquirida no Rafaela, e essa multiplicação, ela começa no momento que a Universidade Federal da Paraíba está no páreo dessa discussão. Porque nós vamos aos municípios fazendo ensino, pesquisa e extensão. Por quê? Porque a gente está levando para cada município 12 alunos de comunicação da UFPB. Alunos que vão ter um laboratório na prática e alunos que vão servir de monitores. Então, o projeto ele é bem amplo. Ensino, pesquisa e extensão na prática. Eu acho que, por si só, ele já diz tudo. E só reforçando o que eu coloco, essa tríplice de ensino, pesquisa e extensão, reforça outro dado
que recentemente eu vi numa revista da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, onde coloca que os Estados Unidos têm 35 mil salas de cinema. A Índia, um país de terceiro mundo como o nosso, 20 mil salas. E o Brasil, lamentavelmente, aproximadamente 3.800 salas. É uma disparidade, né, grande. Valdir? E nós queremos, se é pretensão demais, eu não sei, mas nós queremos mudar esse quadro, essa estatística. E vemos e temos a possibilidade de mudar através desse projeto. Inclusive, essas pessoas vão ter oportunidade que muitas vezes não tem, né? Porque algumas dessas cidades, não sei exatamente, pode ser até que nem existe a sala de cinema e que aquele público vai ter acesso a vídeos. Dos 5 municípios que contemplam o projeto, nenhuma tem sala de cinema. Não é? E com o advento do data show, enfim, desses suporte todos que tem aí, tecnológico, fica né? muito mais difícil. Então a sétima arte, ela perde um pouco com isso. Então cabe a nós, quanto universidade, quanto coordenador de projeto, quanto gestor, levantar essa bandeira de resgate da identidade cultural de cada cidadão. E esse é o primeiro ano do projeto, mas é uma coisa que é um projeto que está nascendo, mas que não tem intenção de ficar por aqui não, né? É o primeiro ano do projeto, mas veja bem, a gente tem essa experiência dentro da própria universidade, dentro de um modelo menor, evidentemente. Ele sai para a rua, ele sai para os municípios testado, né? A gente tem esse certificado de garantia, que ele funciona, porque a gente já teve essa experiência dentro da universidade. Passou pelo Inmetro, né? Passou pelo Inmetro. E esses alunos, como é que eles foram incorporados, esses alunos da universidade? Como é que eles se agregaram a esse projeto maior? Veja só, é importante colocar, e aí eu acho que a Shilon pode responder isso melhor do que ninguém, que a universidade, além de estar participando do projeto, ela entrou o DECOM, Departamento de Comunicação e Turismo, né? O NEPAL, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Audiovisual, a ABD, Associação Brasileira de Documentaristas, né? Inicialmente, em discussão nossa aqui da coordenação, a Shilon disse assim, olha, vamos pegar alunos do curso de comunicação que esteja do 4º período em diante, mediante uma prova de seleção. E aí, ela elaborou essa prova junto com técnicos da área de audiovisual e ela, melhor do que ninguém, pode colocar quais foram os critérios utilizados para selecionar esses alunos. Nós abrimos inscrições na COEX, que é a Coordenação de Extensão Cultural da Universidade, do qual nós fazemos parte. E então, nessas inscrições, inscreveram uma faixa de uns 45 alunos. Desses 45 alunos, nós tiramos apenas 9. Desses 9, esses alunos irão para os municípios acompanhar como os outros alunos do município também. E aí a intenção é que eles tenham realmente um estágio. Um laboratório. Laboratório na prático. Com certeza eles vão aprender muito mais do que se estivessem em sala de aula. Porque tem a possibilidade de realmente estar executando e estar tendo contato mesmo com quem produz. Ok. Aí, então, foi essa a escolha nossa. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, parabenizar pelo projeto e torcer pelo sucesso dele, né? Que está nascendo aí, só tem o embrião, tem muita coisa para ser desenvolvida ainda pela frente. Vocês têm telefone de contato para quem quiser ter mais detalhes sobre o projeto? Bom, o telefone de contato é o 99840087 ou 3216-7352, que é o telefone da Coordenação de Extensão Cultural, ou ainda nos municípios Cabaceiras, Monteiro, Areia, Capim e Itaperuá. Dirigir onde? A Secretaria de Educação ou a própria Prefeitura. Todos estão imbuídos, todos terão informação para passar a quem estiver interessado. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai chegando ao final de mais um Nossa Gente e semana que vem a gente se encontra aqui. Nós é que